Boa tarde a todos e a todas. Obrigado pela presença, secretário Marco Aurélio, secretário Fernando Passalho. O objetivo dessa conversa é, como a gente diz no interior de Minas, vamos mudar o rumo dessa conversa. O que está imperando hoje no grande debate é a questão da pandemia do Covid-19. Nós recebemos, desde o início aqui da presidência da Federação de Sindicato, nós recebemos uma missão de estimular o debate, pensando no dia seguinte. Eu acho que essa pandemia, do ponto de vista da saúde, ela vem sendo tratada. A rigor, o Brasil está enfrentando 3 pandemias, a pandemia da saúde, a pandemia da economia e a pandemia da política. Começam a sair os primeiros artigos de entidades acadêmicas de renome internacional e de alta credibilidade, que esse isolamento social ele foi improdutivo. Eu vi em alguns artigos, eles alegam que foi um erro a adoção dele. O último foi o relatório do JP Morgan de ontem e da Universidade de Stanford, que é uma universidade de alta credibilidade internacional, mostrando o erro que foi sacramentada naquela fala do prefeito de Nova York, em que tem um sistema de estatística muito eficaz, que mostra que o maior nível de contaminação acontece dentro de casa. Então, o confinamento se mostrou ineficaz, mas já foi feito e não é disso que nós queremos falar. Nós estamos aqui com o secretário Marco Aurélio Barcelos, agora é doutor Marco Aurélio Barcelos. Semana passada, ele defendeu a tese de doutorado dele na USP em São Paulo. Secretário de Infraestrutura e Mobilidade. E o doutor Fernando Passalho, que é subsecretário de Desenvolvimento Regional, velho companheiro aí de lutas no Fundo Permanente Mineiro de Pequenas Empresas, que o Fernando coordenou durante muitos anos. Já trabalhou também com arranjos produtivos locais, que de repente pode ser a forma da gente voltar a isso com maior velocidade, com maior competitividade. O associativismo, seja ele consorciado ou não, pode ser o caminho, nós vamos falar sobre isso. Então, na realidade, o transporte foi considerado desde o início como atividade essencial e os primeiros momentos, obviamente, foram para resolver problemas operacionais. Nós tivemos aqui, na primeira semana do confinamento, nós tivemos 155 ocorrências de bloqueio de caminhão em entrada de cidade ou não deixar descarregar. Aí nós tivemos um apoio grande do governo de Minas através da Polícia Militar. Eu fui lá para o Centro Integrado de Operações e de lá eles começaram, porque os bloqueios estavam sendo feitos ou por funcionário de prefeitura ou por guarda municipal. Aí nós entramos com a Polícia Militar, resolveu. Agora, depois tivemos alguns poucos problemas no norte de Minas e o mais grave deles aqui no Ceasa. Que aí teve que entrar a Polícia Rodoviária Federal, que estava bloqueando os caminhões lá no posto Sete Lagoas, mas acabou que isso tudo se resolveu e com a coordenação muito forte da Confederação Nacional do Transporte, nós começamos a normalizar o sistema de abastecimento. Tivemos muito problema de suporte aos motoristas na estrada, porque fecharam os restaurantes, fecharam as borracharias, fecharam as oficinas, fecharam tudo. Aí fomos coordenados pela CNT, a nível nacional, fomos resolvendo esses problemas e, enfim, a situação foi normalizada rapidamente, com menos de 10 dias ela foi inteiramente normalizada.
E aí nós recebemos uma orientação da diretoria da Federação do Sindicato para a gente começar a pensar, né, o dia seguinte. E essa é a motivação principal que a gente tem nessa conversa, né? Então, eu gostaria de passar a palavra para o secretário Marco Aurélio, doutor Marco Aurélio, né, para ele fazer as considerações iniciais e logo a seguir passar a palavra para o Fernando com as suas considerações iniciais dentro desse espírito, né, de pensar para frente, né? Como é que nós vamos sair dessa, como é que nós vamos se organizar, né? O Estado que administrou muito bem até agora, com serenidade, né, sem grandes traumas, né, cuidando do essencial, e hoje até referência nacional, a gente vê toda hora a mídia citando o governador como referência, Minas Gerais como referência, né, no tratamento da Covid. Eu gostaria de escutá-los. Uma palavra inicial do secretário Marco Aurélio, depois do secretário Fernando. Medrado, quero agradecer muito pela oportunidade, te parabenizar pela iniciativa e, sobretudo, pelo espírito, né, com o qual a gente vai conduzir essa nossa conversa e, mais ainda, o espírito com o qual a gente precisa conduzir as nossas vidas, a despeito de ou com o Covid. E na torcida, evidentemente, para que tudo isso passe muito rápido. Acho que todo mundo só quer que acabe essa pandemia. Mas esse espírito, né, de olhar para frente, o espírito prospectivo, ele é, na realidade, um espírito que já vinha permeando a atuação de todos os técnicos do governo do Estado de Minas Gerais. Não por outra razão, mas pelo fato de que nós já caminhávamos, nós já vínhamos de uma crise pretérita. E era uma crise que assolava a nossa capacidade de custear as nossas despesas e a nossa capacidade de investimento. Então, eu posso dizer, Medrado, que, sem dúvida alguma, a pandemia do Covid, ela veio agravar as circunstâncias, ela fez com que o buraco ficasse um tanto quanto mais embaixo, mas ela não nos pegou desprevenido em relação à nossa capacidade de reagir a essa crise. E todo o planejamento, todas as ações que a gente já vinha empreendendo antes do Covid, agora elas se tornam tanto mais aguçadas, tanto mais fortalecidas, mas, insisto, a nossa capacidade de resposta, capacidade de trabalhar sob um cenário de crise, isso não é novidade para a gente. E acredito eu que talvez esse possa ser um dos diversos ingredientes que levam ao reconhecimento no âmbito nacional do trabalho que tem sido desempenhado pelo nosso governador, Romeu Zema. Só para que nós possamos recapitular, né, malgrado a crise financeira que foi herdada de gestões passadas, né, e que fez com que nós tivéssemos de fazer frente a uma série de passivos que se acumulavam e que geravam um desconforto grande na relação com prefeituras, na relação com servidores, nós tivemos, logo no início dessa gestão, Brumadinho. Tivemos, no início desse ano, talvez o maior histórico de enchentes do estado de Minas Gerais. E em todas essas situações, nós pudemos nos organizar, nos coordenar e, sobretudo, Luciano, trabalhar com uma abordagem técnica. A tecnicidade, o tecnicismo é aquilo que caracteriza hoje a gestão que foi organizada pelo governador Zema. E acredito que nós dispomos do ferramental necessário para endereçar o agravamento das crises passadas pelo Covid. Eu enxergo, portanto, um horizonte prospectivo com bons olhos. Eu sou otimista em relação à nossa capacidade de transformar. Talvez o que tenha ocorrido é que nós tivemos de andar algumas casas para trás. Mas o que eu posso já, no início, nessa minha fala inicial, compartilhar a título de testemunho, é de que nunca houve uma vontade de trabalho, um engajamento tão grande, não só do próprio governador, dos seus secretários, mas de toda a equipe de governo. Todo mundo quer sair disso. Todo mundo quer não só combater a epidemia no curtíssimo espaço de tempo, mas já pensar em medidas baseadas, lastreadas em toda a racionalidade, em toda a técnica, para poder contornar a crise econômica que é subjacente, que é um corolário, né, do momento drástico que a gente está vivendo. E só para fazer uma provocação, e com essa provocação lançar a bola aqui
para o secretário Fernando, basta ver o sucesso do plano que foi imaginado, do trabalho que foi implementado, sob a coordenação da Secretaria de Saúde e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, relativamente ao Minas Consciente. Então, eu vejo outros estados hoje implementando, né? Nós vamos abrir a nossa economia, e aí põe lá o nome do estado, me permita aqui fazer algumas referências. Rio Grande do Sul, inteligente. São Paulo, cauteloso. Mas, em última análise, o que nós temos como base, como a matriz de todas essas abordagens, é o trabalho intelectivo e esse esforço que foi desempenhado pela equipe técnica do governo de Minas Gerais. Eu costumo dizer que nós temos aqui, na atual gestão, um balão de ensaio. Talvez nós nunca tenhamos tido, nunca tenhamos experimentado uma articulação, uma coordenação tão técnica como nós temos hoje. É uma pena, Luciano, que nós tenhamos enfrentado tantas crises. Mas, oxalá, ainda bem que estivemos, ou pudemos contar com essa equipe técnica para que os efeitos de cada uma dessas crises que eu narrei não fossem ainda mais drásticos e para que a gente pudesse, portanto, enxergar a luz no final do túnel numa janela de tempo mais reduzida. Eu sou otimista, eu tenho fé e acredito que com o engajamento não só dos técnicos do governo, mas do setor produtivo, da sociedade civil organizada, a gente tem grandes chances de sair da crise. Nós vamos sair, mas agora talvez a variável é quanto tempo nós vamos levar para alcançar esse resultado que hoje para nós é tão almejado. Por favor. Ok, obrigado. Fernando, suas considerações iniciais. Não, já bacana. Com a aplicação colocada na mesa. Só permite uma pequena correção, Medrado. O subsecretário de Desenvolvimento Regional é o Douglas Cabido. Uai. Eu estou como secretário adjunto do Cássio Azevedo. Você me desculpa, Fernando. Para mim, o secretário de Desenvolvimento é você, mas enfim... Ah, não, é o Cássio, não fala isso comigo, não. Vamos lá, então. Bom, eu só queria... Nós temos... Assim... Só para... Meu parceiro falava o seguinte, explicou, está errado. Né? Só para explicar, no currículo que eu recebi da sua secretária, está aqui como subsecretário de Desenvolvimento Regional. Ah, gente, eu vou puxar a orelha dela. De qualquer forma, você me desculpa. Né? Tanto que, para eliminar qualquer dúvida, eu só te chamo de secretário mesmo, então pronto. Não, é só porque o Douglas aqui é o desenvolvimento regional, para quem nos estiver ouvindo agora e assistindo, para não ter... Mas vamos lá. Primeiramente, a gente passa por um momento não planejado e até pouco tempo nunca imaginado. Quem no Carnaval imaginaria que nós estaríamos agora nesse processo recessivo por conta de um vírus? Para muitos era coisa de filme, coisa de ficção científica. E pela falta de previsibilidade... Oi? Ou conveniência. Que eu espero que não seja, né? Espero acreditar que não. Mas pelo fato de não ter sido algo previsto, esperado, para muitos ainda para muitos ainda as pessoas estão escolhendo as armas para essa guerra, porque vai chegando um tempo em que nossa curva ela está estável, ela está se alongando, mas em algum momento ela pode vir a ter os picos que a gente não quer e que a gente tanto trabalhou para que ela não tenha, que ela não ocorresse. Mesmo assim, os impactos na economia já são desastrosos, porém eu acredito muito que a gente consiga reverter isso, sim. Só para vocês terem uma ideia, eu estou com os dados da Cielo aqui, impacto em bens duráveis de menos 44% para 45%. Serviços, 60%. Agora, drogaria caiu, material de construção caiu, postos de gasolina, né, mais de 30%, móveis, 40%, bares e restaurantes estão a tragédia, 60%. Vestuário indo para 70%, e turismo
eu vou nem falar qual foi o impacto em turismo para não assustar. Então, assim, são muitas as questões que vão exigir uma ação rápida dos gestores públicos e também uma mudança de postura dos empresários também. Eu acho que a gente nunca teve um choque de cidadania tão forte como nós estamos tendo agora em meio a essa crise. O Estado precisa rever muita coisa. Eu até vou citar uma fala do Trump, que ele disse que vamos pensar no tanto de normas e regras que estamos quebrando por conta da pandemia. E vamos imaginar que depois que a pandemia for embora, nós realmente precisaremos voltar com essas regras e normas para o normal, quando o normal voltar. Então, fica esse insight para a gente repensar o Estado. E como que o Estado pode aproveitar, se é que, no melhor sentido, na melhor forma de colocar essa expressão, aproveitar a crise para a gente poder inovar e realmente e efetivamente desburocratizar a vida dos empresários. É uma bandeira carregada pelo governo desde o início e tentando tirar o lado bom das coisas, nós vamos fazer uma perseguição profunda por atitudes e atos do governo que possam realmente, como diz, tirar o governo do cangote do empresário. A gente precisa disso, de fazer efetivamente essa mudança acontecer. Queria registrar também que nesse mesmo período do ano passado, nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico estava divulgando pouco mais de 4 bi em investimentos atraídos, no mês de maio do ano passado. Agora nós estamos em pleno mês de maio de 2020, em plena pandemia, e vamos anunciar o fechamento agora do mês de maio, pouco mais de 5,4 bilhões de investimento. Ou seja, em meio à pandemia, conseguimos atrair mais investimentos do que no ano passado. Obviamente que os investimentos não seriam ou não têm muita pretensão de implementação durante a pandemia, mas resgatar a confiança dos investidores e buscá-los para assinar os termos, os protocolos de investimento com cronograma, isso para a gente significa muito. Significa que a confiança pode ser sim resgatada e é com base na confiança que uma economia se restabelece. Então, o Minas Consciente, obrigado até o Marco Aurélio por ter citado, é uma forma de retorno gradual, responsável da atividade econômica, sem prejuízo ao isolamento que é necessário. E o Minas Consciente veio justamente para tornar viável essa harmonia entre economia e saúde que tanto se discute, tanto se questiona nos dias de hoje. Então, essas seriam minhas considerações iniciais e que iria agradecer a oportunidade que a gente está tendo de poder levar essas informações a toda a capilaridade aí que a CETSENG e a FETSENG estão nos proporcionando agora. Ok, Fernando. Secretário, vamos para a infraestrutura. E eu tenho visto alguns debates, algumas lives aí do ministro Tarcísio e mesmo do secretário executivo lá, que eu esqueci o nome dele. E eles têm sinalizando mudanças das modelagens dos processos de concessão, para adequar a nova realidade da demanda. Por exemplo, o critério de outorga por tráfego. Eles estão mudando algumas concepções. Fiquei um pouco triste quando no Pro-Brasil, que está sendo formatado lá com o Gabinete Civil, só 2 estradas em Minas Gerais, a 116 e a 251, ou 351, não sei, no norte de Minas. E ele colocou o programa todo que estava sendo proposto e que estava sendo discutido lá no governo federal.
mas nós sabemos ainda que tem uma pendência da 381. E eu fiz a pergunta ao ar, ele falou que o edital está na rua agora em agosto, da 381. Perguntei se teria algumas modificações na modelagem. A resposta dele não foi muito objetiva, que foge até a característica dele, mas ele não me respondeu objetivamente. Então, eu gostaria de saber, né, do governo de Minas, qual é o nosso portfólio, não diria para 2020, né, porque ele já vinha sendo planejado, muito bem planejado, e, obviamente, um foco e um interesse muito grande no Rodoanel. Eu gostaria também que o senhor falasse alguma coisa sobre o metrô, concessão do metrô, me parece que está sendo modelado lá no BNDES, eu não sei se é avaliação ou modelagem. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso. O que nós temos de portfólio? Ótimo, Luciano. Eles chamam, o Ministério da Infraestrutura chama de pipeline. Pipeline é um nome bonito, gourmetizado, né, para carteira de projetos. Né? Mas, Luciano, eu posso dizer o seguinte. Eu vim para o Estado com a missão, né, sobretudo, de montar uma abordagem, uma carteira, um pipeline de projetos de concessão. Eu posso dizer que a gente conseguiu hoje avançar muito em relação à construção dessa carteira. E os principais projetos hoje, eles não são mais apenas uma pretensão. Eles estão na etapa de elaboração, né, ou na fase de modelagem, que é aquela etapa que envolve os estudos, os levantamentos, as detecções, as varreduras, e que vão fazer com que, a partir disso, a gente construa um modelo econômico-financeiro, o projeto em si, e submeta esse projeto ao mercado, promova o leilão desses projetos. Nós temos iniciativas focadas nas nossas rodovias, nós temos iniciativas focadas no transporte metroviário, como você falou, nós temos algumas infraestruturas sociais sendo implementadas, de alguns equipamentos que andavam e que andam esquecidos aqui no estado de Minas Gerais, e até provocaria. Nós já estamos trabalhando com alguma coisa aeroportuária. Então, os grandes modais que envolvem as competências da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade, nós temos desenvolvido estudos que vão permitir que, no curto espaço de tempo, a gente possa levar esses projetos ao mercado. Eu diria mais, o ano de 2021, independentemente do Covid, veja bem, independentemente do Covid, será um ano de entregas. Vai ser um ano em que nós teremos os primeiros leilões desses lotes, desses projetos. Então, é a etapa do glamour. As pessoas vão até a Bolsa de Valores e nós estamos planejando em realmente fazer toda a ritualística, bater o martelo, sair na foto do jornal. Em 2021 é o ano da entrega. E eu diria mais, antes de adentrar aqui em cada um dos projetos, para que todos possam estar na mesma página sobre os avanços que a gente tem implementado, muito mais do que simplesmente entregar os projetos, de fazer os leilões. O importante, Luciano, é entender o efeito de arraste desses empreendimentos. E aqui eu estou falando de geração de empregos, eu estou falando de geração de renda, eu estou falando de contribuição para a retomada das turbinas ou das fornalhas da economia do Estado de Minas Gerais. Eu estou falando de pagamento de outorga, em alguns casos, que vão reverter para o reinvestimento na própria infraestrutura. Então, a gente tem condições de virar a chave e promover, a partir dessas concessões, um ciclo virtuoso, um ciclo de investimento em infraestrutura que anda parado por uma razão simples, algorítmica e pragmática. Não tem dinheiro em caixa para fazer investimento. O dinheiro precisa vir de fora. E essa é a missão que nos foi dada e a missão que nós vamos cumprir. Viabilizar esse tal pipeline de projetos de concessão. E em que ele consiste? Dizia que nós temos vários modais. No plano rodoviário, nós estamos falando aqui de 3.000 quilômetros de rodovias hoje sendo estudados. Nós já contratamos o BNDES para que ele nos auxiliasse na modelagem, nos estudos dessas rodovias. As consultorias já estão trabalhando. O governo federal acabou de contratar o BNDES para 7.000 quilômetros de rodovia. Rio Grande do Sul contratou também recentemente o BNDES para o mesmo tipo de serviço. Nós estamos nos valendo do que há de melhor no país e, eu diria, no mundo. Porque talvez poucas entidades reúnam a experiência que o BNDES tem
para modelagem de concessões, sobretudo de rodovias no país, enfim, mundo afora. Pois bem, então nós temos a modelagem de 3.000 quilômetros. Esses 3.000 quilômetros correspondem a mais de 10% da nossa malha rodoviária. Estão divididos em 6 lotes, que se esparramam, sobretudo pelo Triângulo Mineiro, para a região sul, para a região central. Além de poder contar com o BNDES para a modelagem de 5 desses lotes, um outro lote ele vai ser gestado, ele vai ser estruturado pelo BDMG. O BDMG terá condições de transferir tecnologia para a administração direta, daquilo que ele já se preparou, daquilo que ele já regimentou ao longo dos projetos em que ele participou no Estado, e mais ainda, poderá imprimir a sua marca como uma fabriqueta de projetos à disposição da administração estadual. A estruturação de um desses lotes, que é o lote Mariana Brumadinho, que vai fazer, na verdade, Ouro Preto, Mariana Brumadinho, o lote histórico, ele vai contar com o apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que doou recursos, apostando na capacidade técnica de Minas Gerais, para que esse empreendimento pudesse ser colocado de pé. Pois bem, nós teremos os primeiros leilões, os primeiros lotes, possivelmente, daqueles dois que mencionávamos, Triângulo Mineiro e Sul de Minas, Pouso Alegre e Araxá-Uberlândia, Pouso Alegre, Itajubá e Araxá-Uberlândia, ocorrendo ainda no primeiro semestre do ano que vem. E na virada do ano que vem, nós teremos o leilão de Ouro Preto, Mariana Brumadinho. Esse é o primeiro item, é o primeiro componente do nosso pipeline de projetos de concessão. Adicionalmente, nós já estamos estudando a concessão do Rodoanel, ou do Rodoanel Metropolitano, aqui de Belo Horizonte, que contempla uma pretensão antiga, que é o que nós chamávamos no passado de Alça Norte, ou de Arco Norte, que faz a ligação da 381 Sul a 381 Norte, passando por cima da cidade, e o Arco Sul, que faz a ligação da 381 em Betim até a 040, ali pela altura da Serra da Moeda. O Rodoanel talvez seja o projeto de infraestrutura logística mais importante de Minas Gerais dos últimos anos. Eu diria mais, Medrado. O Rodoanel talvez seja o projeto de investimento em infraestrutura mais importante do Sudeste, porque ele vai desengargalar a sobreposição da 262, da 381, da 040 e ainda a sua interface com a MG10. Então, a gente está falando dos principais corredores que vêm se entremear aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Isso sem falar, de novo, no efeito de arraste econômico. Nós já temos uma consultoria contratada, os estudos já estão sendo realizados e a nossa meta é iniciar a consulta pública desse projeto no primeiro trimestre do ano que vem. Ou seja, no primeiro trimestre de 2021, independentemente de Covid, eu volto a dizer, a população mineira terá condições de entender, de apreciar o que significa o projeto do Rodoanel. E a ideia é que nós o viabilizemos por meio de uma concessão. Nós estamos falando de algo próximo a 9 bilhões de investimentos que vão estar, evidentemente, dissipados em alguns anos. Nós temos tranches de construção, de execução de obras previstos, mas são os estudos que vão nos dar, de fato, a fotografia nítida desse projeto. Nós temos, para além do Rodoanel, para além das rodovias, investimento no setor aeroportuário. Nós vamos anunciar nos próximos dias a delegação da União, do Estado de Minas Gerais, do aeroporto de Pampulha. Com um propósito claro, eu entendo, Medrado, que esse é um tema polêmico, é um tema em relação ao qual não existe consenso, mas nós precisamos, pelo menos, nos permitir avaliar as alternativas que estão na mesa. Há uma percepção, e particularmente a percepção que eu tenho, de que a coexistência do aeroporto de Pampulha, do aeroporto de Confins, ela é predatória. Ela faz com que nós tenhamos subótimos. E mais ainda, ela afeta negativamente conquistas que só agora nós conseguimos implementar em relação ao aeroporto de Confins, como a sua qualificação como aeroporto indústria, como um dos polos de crescimento do vetor norte. Se Pampulha se mantiver ou vier a ser aberta de forma irrestrita, nós vamos tirar a natureza de hub do aeroporto de Confins. Nós vamos tirar a possibilidade de termos Confins como a terceira porta da aviação internacional para o Brasil.
nós vamos impactar severamente a vocação do aeroporto de Confins como aeroporto de cargas. Portanto, nós precisamos pensar, refletir sobre o papel de Pampulha e o que nós vamos fazer com essa delegação, que é uma delegação temporária da União para o Estado, para a administração do aeroporto de Pampulha. O que nós vamos fazer é estudar as chances de repensar, de ter naquele equipamento, em Pampulha, um empreendimento diferenciado, que esteja muito mais fletido para a exploração da aviação executiva com outros tipos de empreendimentos. Chegou-se a cogitar até mesmo, e a Infraero já tem esse estudo, chegou-se a pensar até mesmo na criação ali de um cluster comercial ou na criação de um centro de exposição. Então, nos próximos dias, nós vamos abrir a porta para que esse tipo de reflexão possa ser implementado. Uma vez que nós tenhamos todas as informações na mesa, teremos condições de tomar uma decisão mais concreta sobre o destino de cada um desses equipamentos. E só para fechar, Medrado, embora se afaste um pouco do setor de cargas, a gente vem trabalhando também com a modelagem do Mineirinho, sempre subutilizado, e com a modelagem da rodoviária aqui de Belo Horizonte. A nossa ideia é imprimir uma modernidade e uma utilização mais racional de cada um desses equipamentos. Aonde que eu quero chegar ao final disso tudo? Nós vimos, ao longo desses 1 ano e meio de governo, planejando, trabalhando para colocar os nossos projetos no forno. Eles já estão no forno. Agora é esperar eles saírem e finalmente comer o bolo. E o ano de 2021 vai ser o ano em que nós vamos ver o fruto desse trabalho sendo apresentado e podendo ser experimentado por toda a população mineira. Okay. Particularmente sobre o Rodanel, o arco, né, rodoviário, o senhor tem alguma previsão do lançamento da PMI sobre isso? O Rodoanel não vai ser PMI. Por quê? A modelagem já está sendo realizada, já foi contratada. Nós já contratamos, e veja que interessante. Os estudos, eles custaram aí um pouco mais de 10 milhões de reais. Esses 10 milhões de reais foram doados, Medrado. Não tem nada que ver com o acordo com a Vale, nada que ver. Foram doados pela Vale, para que o Estado pudesse implementar a modelagem desse equipamento. Portanto, nós já estamos hoje pensando no traçado, nós já vamos começar os estudos de engenharia e a consulta pública do projeto, ou seja, todo o empacotamento das informações, o EVTA, o estudo de viabilidade, ele vai ser submetido à apreciação do mercado, com a minuta de edital e a minuta do contrato, já temos escritório de advocacia igualmente contratado para nos auxiliar, no primeiro trimestre do ano que vem. Possivelmente em março, é o nosso cronograma, a população vai conhecer esse projeto. Nós vamos, a partir da consulta pública, receber as contribuições, reempacotar o projeto e, muito provavelmente, no meio de 2021, a licitação vai ser colocada na rua. Eu gostaria de saber um pouco sobre a 381. Né? Minas Gerais acompanha lá, é um projeto a nível federal. Quais as informações mais recentes que você tem aí para nós? Sobre a aplicação 381-262. Isso. Na verdade, a gente tem 5 rodovias que devem ser implementadas em Minas nos próximos 3, 4 anos, dentro do programa de concessão federal. A 381 com a 262, a 040, que foi devolvida pela anterior concessionária e será estudada novamente. A 262, agora no sentido oeste do estado, em relação à qual a concessionária também manifestou o desejo de devolver, então é possível que essa concessão volte para o pipeline do projeto de concessão federal, embora no médio e no mais longo prazo. E nós temos, já sendo gestadas pelo governo federal, a BR-116, né, seguindo para o norte, e a BR-251. Então haverá um conjunto grande de rodovias federais e de importantes eixos viários aqui no estado que se inserirão naturalmente dentro da política de concessão do governo federal. E o que nós sabemos até então da 381 é que originalmente havia previsão de lançamento do edital para o final do ano, setembro, outubro, mas talvez em virtude do Covid é possível que nós verifiquemos um ligeiro atraso, de maneira que a licitação aconteça também no primeiro trimestre do ano que vem. Nós não temos essas informações confirmadas,
mas eu, particularmente, já começo a ter essas expectativas, né, de que até o primeiro trimestre a licitação da 381 ela vá à rua. E efetivamente sobre a 040, né? Houve uma devolução, né, de contrato, de concessão, né? A expectativa é que em 2 anos a gente teria concluído o novo processo. Quais as informações que o senhor tem para nos passar? A devolução, Luciano, que é a chamada de relicitação, é um processo demorado. Durante esses 2 anos, você tem o início da negociação com a concessionária para se entender, em que condições ela continua operando o trecho, e para se levantarem as indenizações que cada um vai dever para o outro. Tanto a concessionária relativamente a eventuais multas, que já tenham sido aplicadas, até pelos atrasos ou a não conclusão das obras, e, de outro lado, as indenizações que o governo federal dever à concessionária pelos investimentos que ela tiver feito e que ela vai ter que largar a mão, que ela vai ter que devolver, ou reverter para o governo federal. Então, esses 2 anos são 2 anos de muito trabalho, de muito escrutínio, de muita investigação, de muita análise. E ainda, durante esse período de 2 anos, você abre a janela de oportunidade para que o governo federal repense uma nova proposta para a BR-040. O que significa que você inicia os estudos de modelagem para que, nesse horizonte de 2 anos, você possa ter o leilão e possa ter a assinatura de um novo contrato. A boa notícia para nós é de que a lei que prevê a relicitação, de fato, ela contempla um prazo originário para que tudo termine, para que essa negociação termine de 2 anos. O que faz acender em nós a expectativa de que, nesse período de tempo, nós possamos ter novos estudos e o leilão da 040 e uma resolução definitiva para o problema que acabou sendo ocasionado em Minas Gerais, que foi uma frustração generalizada, né, em relação à capacidade dessa rodovia. Mas eu diria que talvez no horizonte, se não de 2, de 3 anos, a gente tem uma nova concessionária já selecionada e iniciando as suas operações na rodovia. Eu estaria sendo ousado demais em partir da premissa que esse novo coronavírus não comprometeu a linha de ação que já vinha sendo adotada pelo governo de Minas e pilotado lá pela Secretaria de Infraestrutura. Praticamente estão mantidos os projetos, uma ou outra pequena alteração. Seria ousadia minha afirmar isso? Não é ousadia, Medrado. Acho que nem sua e nem minha dizer isso. A nossa agenda prospectiva, a nossa agenda da prosperidade, que é aquela que nós imaginávamos e que traria novos investimentos, que ampliaria a nossa infraestrutura, ela continua como já havia sido originalmente planejada. Então, nós nem estamos correndo atrás dessa agenda em virtude do Covid, não, ela já era uma agenda imaginada, foi inclusive, como eu disse, a missão que eu recebi, e mais ainda, os cronogramas estão mantidos apenas com um pequeno detalhe, que nós agora estamos identificando como contorná-lo. E a técnica permite que a gente traga algum tipo de contorno, algum tipo de endereçamento para esse detalhe. A que eu me refiro? Um dos principais insumos que são necessários nesses estudos de modelagem, na estruturação, estudos de viabilidade técnica e econômica de uma concessão, sobretudo concessão de rodovia, os principais insumos é a avaliação, é a contagem do tráfego, é a varredura da demanda. E o Covid impactou. Então, se nós hoje fôssemos a campo e promovêssemos a contagem do tráfego no cenário de hoje, a gente teria uma distorção. Um risco grave de pegar essa distorção e protender ela no tempo para até o restante da concessão. Então, a gente precisa, talvez, não mais ter de se utilizar da contagem de campo, da utilização do emprego de dados primários. Mas nós vamos ter que, metodologicamente, trabalhar com dados secundários, dados que haviam sido colhidos antes da pandemia e que permitam um tratamento estatístico, que permitem extrapolações, que nos levem a projetar, né, no futuro o comportamento da demanda e ter um bom desenho, uma boa estruturação de qual é o fluxo de caixa, qual é o modelo de negócio aplicável a cada uma das concessões. Itens que a gente não pode errar: prazo da concessão, o valor de investimento, até porque isso condiciona o nível de serviço da rodovia. Se nós fizermos uma projeção de tráfego subestimada,
nós vamos, por conseguinte, prever investimentos menores do que aqueles necessários. Então, num curto espaço de tempo, você vai ver a rodovia saturada. E isso pode deflagrar processos de reequilíbrio econômico-financeiro, caso aquele concessionário tenha de implementar os investimentos necessários para desanuviar o tráfego decorrente dessa superação da expectativa de demanda. Então, nós não podemos errar prazo, não podemos errar investimentos e não podemos errar tarifa. Tarifa tem que ser uma tarifa justa. E aqui em Minas esse é o nosso desafio. A modelagem ela tem que, no final, nos dizer a tarifa no estado de Minas Gerais ela vale a pena para o usuário da rodovia. O que significa isso? A gente tinha como ideal, e ainda temos, de fazer um comparativo. Se trafegasse nas estradas como elas estão hoje, qual o custo do quilômetro para o caminhoneiro? Quanto ele está disposto a pagar para superar, para compensar esse custo? Esse tem de ser o valor da tarifa. A tarifa não vai ser feita apenas com efeitos arrecadatórios, embora, e é importante já adiantar, porque essa é uma temática, Medrado, que vai nascer no futuro, a nossa ideia é utilizar, a exemplo do que será utilizado na 381, é utilizar o critério maior outorga e não menor tarifa. Muitas pessoas falam, isso é um absurdo, porque o usuário ele poderia pagar menos caso o leilão fosse competitivo. Mas o que é que a gente tem de pensar? Qual é a destinação que nós vamos dar para esses recursos provenientes de pagamento de outorga? A tarifa vai ser uma tarifa fixa e a gente quer uniformizar essa tarifa para os preços homogêneos aqui de todos os nossos lotes. Mas a destinação daqueles recursos será para o próprio sistema. Então nós vamos pegar aquele bolo de dinheiro e vamos redistribuir para aquelas rodovias que não admitem concessão, para termos uma melhora geral, melhora sistêmica nas nossas rodovias. Então não é ousado você dizer que o nosso plano de concessão ele está impactado pelo Covid. Um ou outro atraso, em virtude dos problemas de contagem de tráfego, podem aparecer, mas no geral está tudo mantido, está tudo indo conforme o planejado. Perfeito. Secretário Fernando, o governo de Minas vinha, né, numa estratégia de desenvolvimento, né, que me parece que agora nós vamos ter que dar uma mudança de rumo aí, em função das novas características da demanda. Eu pergunto, o modelo de desenvolvimento que a gente vinha trabalhando, ele vai se manter ou a própria pandemia vai nos levar a um novo modelo de desenvolvimento, talvez subregional? Eu diria que algumas áreas do estado de Minas são privilegiadas do ponto de vista de planejamento, que é o caso da região metropolitana, que tem a Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana muito bem estruturada e com as ferramentas de planejamento estratégico já montadas, que é o PDDI, né, o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, e o MAC Zoneamento, e que vão se somar na próxima rodada do debate com o secretário Marco Aurélio, a questão dos planos de mobilidade, né, e os planos diretores das cidades. Eu pergunto, né, como que a gente vai conceber um processo desenvolvimentista, né, que não pode mais ser do ponto de vista centralizador, né? Ele vai ter que ser um modelo descentralizado. Aí voltam, né, os arranjos produtivos centrais, a própria estratégia adotada pelo governo de Minas da descentralização, né, no trato da pandemia, sugere um modelo de planejamento de desenvolvimento econômico, social e ambiental mais ou menos na mesma direção, não? Com certeza, Luciano, com certeza. Nós não temos uma só Minas, nós temos várias Minas Gerais. Então, soluções lineares não se pega num estado que não é linear. A ideia é a customização de soluções de acordo com as regiões, de acordo com as suas necessidades. Você citou muito bem a agência metropolitana, com a atuação dela aqui, e muito bem liderada pela Mila,
E, assim, a gente tem feito um trabalho muito bacana. Inclusive, a gente acredita muito que quando você melhora o ambiente de negócios, facilita a vida do empreendedor, naturalmente há uma gênese empreendedora nas localidades, naturalmente esse jardim vai ficando bonito e as borboletas naturalmente vão para lá. Desde que você deixe o empreendedor livre para aplicar seus recursos, para empreender e arriscar num negócio próprio. Nós temos essa questão muito própria, você citou da agência, eu não posso deixar de citar que, por exemplo, nos próximos dias, tanto a Agência Metropolitana de Belo Horizonte como a Agência Metropolitana do Vale do Aço vão fazer uma série de revogações de portarias antigas que não têm mais fundamento, mas que, por existirem, alguns cartórios acabam pedindo. Isso atravanca, isso atrapalha, isso faz com que o empreendedor perca tempo, perca dinheiro. E é caro. É caro, toda a movimentação de licenciamento, parcelamento de solo não é barato. Então, a gente está fazendo um trabalho bem a fundo nessas questões para a gente poder liberar a economia. No que tange à atração de investimentos, nós temos um comando até, né, pelo secretário Cássio Azevedo, que é da gente ter Existe um trabalho, Luciano, que é o atendimento de balcão ao investidor, que é energia solar e mineração. Estes é só ficar no balcão e esperar o investidor vir. Agora, tem um outro trabalho que exige uma proatividade maior, que é a questão da diversificação da economia. E quando a gente fala de diversificação da economia, a gente tem que aí entrar numa seara que exige muito do que nos vai ser entregue pela Secretaria de Infraestrutura, porque isso é fundamental para o desenvolvimento. Eu falo que o trabalho que o Marco Aurélio está fazendo, muito bem feito, e eu fiquei muito feliz com as informações que deu aqui agora. A gente espera muito que esses resultados possam viabilizar o desenvolvimento econômico, porque é fundamental, vem antes. Muitas regiões que a gente vê desenvolvidas hoje é porque no passado tiveram um trabalho igual esse que o Marco Aurélio está fazendo. Primoroso, por sinal. Então, a ideia é que a gente receba isso e isso vai viabilizar. Como eu disse, com infraestrutura fica muito mais fácil. Um jardim bonito, as borboletas vêm naturalmente. E é por isso que a gente conta muito, acho muito pertinente o assunto que está sendo tratado aqui na live com esse público-alvo que a gente tem. Infraestrutura para a gente é fundamental. E eu queria aproveitar, e eu vou ter que me despedir de vocês antes do término, porque eu preciso realmente entrar numa outra reunião agora, que começou às 5h34, mas eu queria aproveitar e já agradecer a FETSENG, a CETSENG, a presidência, a você, Luciano Medrado, pelo carinho, pelo convite. Para mim foi muito importante participar e poder compartilhar informações, né, em via dupla, para a gente poder nos ajudar a construir essa ação. O governo existe para atender a vocês e é ouvindo vocês que a gente vai conseguir chegar com mais assertividade. Muito obrigado a você, a FETSENG, pela oportunidade. Só uma palavrinha, Fernando. Né? Você já está atrasado, mesmo um minuto a mais ou a menos, sobre o Minas Livre para Crescer. Como é que está indo o programa? Né? Bem rapidinho, para não te atrasar. Vamos lá, não, tranquilo. Nós estamos com 87 municípios aderidos. O Minas Consciente faz aniversário amanhã, faz um mês de existência amanhã. Nós estamos com 83 municípios, mais de 10% já aderiram. Com relação ao número de habitantes, a gente está caminhando para 14% dos habitantes de Minas Gerais. E temos fé e confiança de que os prefeitos refletirão a respeito da alternativa e optarão por aderir a esse programa, porque ele dá ao prefeito uma tranquilidade de estar aderindo a um programa que vem carregado, acoplado com uma enorme ferramental para poder acompanhar os dados epidemiológicos e sanitários e, consequentemente, termos uma reabertura
gradual, responsável da nossa economia. Salvar a economia também é salvar vidas. E isso para a gente tem sido... Muitas propostas chegaram por aí? Como? Muitas propostas já chegaram por aí? Na verdade, o programa foi construído a várias mãos. Várias entidades empresariais nos entregaram propostas de protocolos, e esses protocolos foram acoplados no programa na sua versão original. Hoje, por exemplo, nós já fizemos uma adequação, que são os hotéis. Os hotéis e pensões passam a ser segmentos essenciais. Não fazia mais sentido hotéis e pensões ficarem na onda vermelha ou na onda roxa, voltava, uma vez que eles são fundamentais, tanto para caminhoneiros, tanto para prestadores de serviços, até mesmo para os médicos que precisam viajar muitas vezes para conter epidemias locais pelo Estado. Então, o programa está em constante atualização, em constante aperfeiçoamento, para a gente poder adequar e ser assertivos ainda mais nessa proposta tão feliz que foi o programa, construído a várias mãos, com a parceria da Secretaria de Saúde, para a gente poder entregar isso à sociedade mineira. Ok, Fernando. Eu gostaria de te agradecer a sua presença. Né? E, obviamente, a gente continua. Né? O setor privado está vivendo um momento muito rico, né? com o novo governo de Minas. Eu acho que a gente tem um potencial enorme, até usando como calço essa pandemia para a gente alavancar, né, o processo de crescimento e desenvolvimento de Minas Gerais. Muito obrigado pela sua presença. Eu agradeço. Né, eu vou continuar a conversa com você. Aproveita o Marco Aurélio, com certeza. Um grande abraço. Obrigado, Fernando. Tchau. Marco Aurélio, né, vamos falar um pouco agora de mobilidade, que é a outra vertente da Secretaria sob seu comando. Né? Nós temos em andamento uma atualização da matriz de origem e destino de carga, né, que está pronta, mas está sendo atualizada exatamente para tentar pegar os efeitos da pandemia. Me parece que ela vai rodar em setembro. Temos em elaboração o plano de mobilidade metropolitano. E nós temos um gargalo forte aí, né? O gargalo do transporte de passageiros metropolitano, que é um modelo que nós já tivemos a oportunidade de conversar um pouco sobre isso. É um modelo que eu acho que o ambiente agora é altamente favorável a gente debater e achar soluções que favoreçam o transporte passageiro. Eu gostaria que o senhor desse uma palavra sobre a mobilidade, que é um pilar da sua secretaria. Luciano, é um tema extremamente importante. E chegou a hora. Chegou a hora da gente se decidir. Se a gente vai continuar na administração 2.0, mas ainda analógica, a gente vai migrar, nem vou dizer administração 3.0, mas para me valer aí da ideia de indústria 4.0, se a gente vai migrar para a administração 4.0. O problema da mobilidade nos grandes centros ele é fulcral. O mesmo se dá aqui na região metropolitana. A gente tem vários desafios. Desde a otimização de corredores, desde isso envolve investimento difícil, nós não temos dinheiro agora, e muitos desses investimentos precisam ser feitos em esferas interfederativas, são investimentos que podem ser conduzidos pela esfera estadual e outros investimentos que precisam ser conduzidos pela esfera municipal. Isso demanda capacidade de investimento de todos os atores envolvidos e, ao mesmo tempo, uma capacidade de interlocução e de diálogo entre todos eles para que as ações possam se dar de forma concatenada e de forma racionalizada. Então, o primeiro desafio é esse, investimento em infraestrutura para que nós consigamos viabilizar corredores, para que a gente possa desengargalar problemas de engenharia, problemas de concepção de trajetos, por exemplo, que hoje tanto impactam a velocidade, a frequência e até mesmo o conforto dos passageiros. Um outro problema que nós temos é a conversa, a integração dos transportes conduzidos pelos níveis interfederativos. O Estado de Minas Gerais ele faz
a regulação ela garante a oferta do transporte metropolitano. E não tenha dúvidas, ele todo está centrado para Belo Horizonte. Então, nós estamos aqui arrecadando usuários, passageiros do colar metropolitano, para que essas pessoas possam trabalhar em Belo Horizonte e depois retornem à noite. Um movimento sazonal muito delimitado, muito delineado no que toca ao transporte metropolitano. Mas se é verdade que isso se dá, e de fato isso merecia estar sob a batuta, sob a coordenação do Estado, existem superposições, existem ineficiências no sistema, que faz com que todo mundo fique numa situação pior. Tanto o usuário do transporte metropolitano, quanto o usuário dos respectivos transportes municipais. E volto a dizer, em especial pela falta de integração, pela impossibilidade de aproveitamento de itinerários que se superpõem, de tarifas que são pagas na origem ou que venham a ser pagas no destino. E a gente precisa, de uma vez por todas, Medrado, de uma vez por todas, colocar todos os atores sentados para chegar a uma equação para esse problema. E o que a gente percebe é que as concessionárias, as empresas do setor, se sentem hoje bastante pressionadas. Não só pelo Covid, embora o Covid, sem dúvida alguma, tenha trazido uma situação drástica para todos, mas por conta do aparecimento de outros modais. Uber, bicicletas, isso talvez não seja uma realidade de Belo Horizonte, mas é de outras cidades do país, como é São Paulo. Aquela ideia do patinete, que acabou não tendo êxito como nós imaginávamos que tivesse, mas o fato é que essas pessoas estão saindo do transporte e migrando para outras alternativas de locomoção, o que faz com que o sistema ele vá cada vez mais se tornando deficitário. E a pressão que há, portanto, em relação às empresas concessionárias é atrair novamente esses usuários. E para que isso ocorra, tem que haver competitividade de preço, tem que haver conforto, tem que haver qualidade no serviço, tem que haver uma frequência garantida das viagens, para que as pessoas possam entender o transporte como uma via factível. Então, eu dizia que o primeiro obstáculo é o da infraestrutura, efetivamente, que demanda investimentos. O segundo obstáculo é o da coordenação, da integração. Eu não posso deixar de mencionar aqui, Luciano, o papel da agência metropolitana, que é, inclusive, uma das bandeiras que a gente vem sustentando. A Mila Batista tem conduzido um trabalho perfeito à frente da agência e nós fizemos, em conjunto com a agência, um escritório de mobilidade. CEINFRA e a Agência Metropolitana de Belo Horizonte tem hoje um acordo de cooperação técnica em que nós dividimos mão de obra, recursos materiais e documentos e informações para tentar pensar nesse planejamento mais macro. Nós temos hoje uma ideia de restabelecer uma política de mobilidade, um novo programa de mobilidade na região metropolitana. E, no limite, esse é um item, esse é um ingrediente que nós vimos tateando, mas precisamos ainda de mais reforço, de mais pessoas para aderir a esse quórum. No limite, o que nós gostaríamos é de ter uma autoridade metropolitana que cuidasse do transporte como um todo e evitasse essas ineficiências, essas sobreposições, esses ruídos, essas falhas na comunicação. O segundo desafio, portanto, é o de coordenação. E o terceiro desafio, que também envolve investimento em infraestrutura, é que, para determinados trajetos, para determinados horários, Medrado, não tem jeito, nós precisamos modificar o modal. Se você incrementa o número de viagens e o número de ônibus, isso não significa que você vai conseguir desafogar a demanda nesses horários concentrados. Não tem jeito. Porque cada ônibus adicional que eu coloco, eu comprometo a fluidez do tráfego. E ainda assim, os ônibus adicionais eles são mais custosos do que uma outra alternativa, pelo menos sob o ponto de vista de operação, que é a de transporte de massa. E aqui a gente estaria falando de metrô, a gente estaria falando, eventualmente, de VLTs para alguns outros trechos. E você me perguntava, a propósito, como anda os estudos para o metrô de Belo Horizonte. Eles têm, sim, sido conduzidos pelo governo federal, pelo Ministério da Economia e pela Secretaria do Programa de Parcerias de Investimento, o PPI. Nós já temos hoje um acordo de cooperação técnica celebrado com ambos, para que nós possamos acompanhar e conduzir em conjunto essas ações. E a gente tem estimativas de que a tal da estadualização da CBTU ela aconteça. Aliás, nunca houve uma aglutinação de ingredientes tão propícia a isso. O Covid, ele eventualmente possa colocar alguns óbices, possa eventualmente reduzir um pouco a marcha, mas há um propósito determinado da união de estadualização da CBTU.
E, evidentemente, nós não queremos receber a CBTU nas condições precárias em que ela se encontra hoje. Por mais esforço que tem sido feito, sobretudo pelo superintendente aqui, que tem feito um excelente trabalho dentro das limitações que há, o que importa para nós é receber a CBTU e catapultar a qualidade do serviço. E isso depende, na nossa visão, da concessão do trecho, da concessão da linha. Um operador privado passaria a explorar com muito mais flexibilidade e capacidade de investimento do que o Estado eventualmente tivesse. E esse estudo de concessão também está sendo conduzido pelo BNDES. Então, nós temos a estimativa de que há chances muito grandes de dar certo. E o metrô pode contribuir para o desanuviamento desses gargalos que há na mobilidade. Mas posso afirmar com toda segurança, Medrado, que o projeto metrô, e num contexto até mais amplo, o projeto mobilidade é a política pública mais complexa que nós temos hoje no estado de Minas Gerais, pelo menos no que diz respeito à infraestrutura. Portanto, eu vou dizer, é a política pública mais complexa que nós temos hoje na Secretaria de Infraestrutura. Quer porque demanda muitos investimentos, quer porque demanda inteligência, isso nós temos, esse talvez seja o menor dos obstáculos. Quer porque demanda muita capacidade de conversa. E nós ainda precisamos convergir alguns atores importantes em linha com esse mesmo objetivo, em linha com esse mesmo gol. Eu tenho convicção de que nos próximos meses, nos próximos anos, nós vamos conseguir alcançar essa convergência e entregar algo melhor para os nossos cidadãos. Eu, como cidadão, como secretário, evidentemente, fico extremamente desconfortável com as reiteradas notícias da baixa qualidade no transporte. É claro que isso nos toca, é claro que isso faz com que nós nos mobilizemos, mas dentro das condições de contorno, nós precisamos de mais atores, de mais recursos e talvez de um horizonte mais alargado para entregar algo efetivo e concreto para a população, não só da cidade de Belo Horizonte, da região metropolitana, mas para o estado de Minas Gerais. Porque, nesse caso do transporte coletivo, tem alguns problemas que são de ineficiência estrutural, né? A superposição de linhas, né, com tarifas diferenciadas, a não integração tarifária, né, num sistema metropolitano, ele é absolutamente fundamental. Tem ineficiência de produtividade, né, de demanda, enfim, ele tem que ser repensado. Do lado da linha do metrô sempre tem uma linha de ônibus, né, o que não me faz nenhum sentido, deveria ser tronco alimentador. Né? Hoje eles são concorrentes praticamente e eles tinham um diferencial de tarifa até pouco tempo atrás muito grande entre o metrô e o ônibus, agora já estão bem mais pareados os valores das tarifas, então tem que rever a produtividade e a eficiência do sistema. Né? Assim nós entendemos. Até porque, me permita só complementar, a baixa ineficiência, né, e a baixa produtividade reverberam em dois fatores. Ou na qualidade, você tem que agachar, comprimir a qualidade, ou na tarifa. Você paga uma tarifa maior do que poderia pagar se houvesse essa racionalização sistêmica, né, de todo o transporte. É porque o custo fica alto, né? O custo é alto. Quando você tem baixa produtividade e tem, tecnicamente, um planejamento de rota que não favorece a produtividade, você tem um custo que é o custo da ineficiência, né? Sem dúvida nenhuma. Já tem pergunta aqui e eu esqueci de falar nela, uma rodovia importante, 424. Ela está no portfólio aí? Está no portfólio. O que a gente está aguardando agora é a orientação do Tribunal de Contas do Estado. Né? Há uma licitação em curso, em relação à qual as propostas, inclusive, já haviam sido entregues, embora não abertas, as propostas estão lacradas e muito bem guardadas. E houve uma representação do município de Pedro Leopoldo, do próprio Ministério Público, contra a licitação no âmbito do Tribunal de Contas do Estado. O Tribunal de Contas determinou a suspensão liminar, isso ainda na gestão passada, em 2018, antes, portanto, do governo Zema, e nós estamos aqui aguardando a definição do Tribunal de Contas em relação aos argumentos que foram apresentados no sentido de destravar essa licitação. O Tribunal de Contas disser, toque adiante, nós assim o faremos. Do contrário, né, se houver alguma irregularidade ou algum ponto que seja de discordância com o Tribunal de Contas, nós vamos voltar para a prancheta,
mas a ideia é fazer com que a 424 possa, num futuro não muito distante, ser licitada, ainda que sob uma nova roupagem, sob uma nova modelagem. Não é justo com os municípios daquela região terem de enfrentar as condições precaríssimas que existem relativamente à infraestrutura rodoviária que atende não só a população, mas aqueles que passam pela região transportando carga e fazendo a conexão com a 040. É porque ela é estratégica para a integração metropolitana, né? Sem dúvida nenhuma. Né? Nós tivemos a oportunidade de representar a federação e o sindicato em algumas audiências públicas. Aquela licitação ela estava muito contaminada politicamente. Né? Inclusive, o senhor falou em mudar a roupagem, a modelagem, poderia ter feito alguns acertos aí que foram incluídos politicamente, e o que gerou o grande impasse aí com a prefeitura de Pedro Leopoldo. É isso? Minha informação não está correta? Eu não estava aqui, Medrado, à época. Eu estava ainda em Brasília, morava lá, numa outra realidade. Mas talvez uma percepção que eu não consigo sustentá-la metodologicamente, mas uma percepção, uma intuição que eu particularmente tenho, é de que possa ter havido aí um déficit democrático, um déficit político de convencimento, um déficit de acomodação ali das expectativas e dos anseios, né, das comunidades envolvidas. E fique de alerta e fique de lição para que esse mesmo comportamento, né, ele não se replique, não se repita nas demais rodovias, para que a gente não enfrente o mesmo problema, né, de paralisações, de contestação, de falta de legitimidade do projeto. Perfeito. Só para a gente finalizar, eu gostaria que o senhor desse uma palavrinha sobre o PEF, né, falar um pouco sobre ferrovia, né, porque, na realidade, nós somos do segmento do transporte rodoviário de cargas, mas temos um interesse muito grande na intermodalidade. E, aliás, a intermodalidade só é possível com o transporte rodoviário, né? Pelo menos para fazer as pontas. Então, nós acompanhamos com muito interesse, mesmo porque hoje o setor está muito sacrificado no transporte de algumas cargas que não são compatíveis com o transporte rodoviário de cargas. O maior exemplo que nós temos é do minério. O minério é um produto que não foi feito para ser transportado de caminhão. Na realidade, a gente pode até fazer ponta, né? Terminal, mina, mas fazer transporte de curso maior, né? Ele é extremamente oneroso para o transporte rodoviário de cargas. E como é que o senhor está vendo aí? Você tem prazo para a entrega do PEF, que está lá na Fundação Dom Cabral. Tem prazo e o que o governo está pensando sobre o transporte ferroviário em Minas Gerais? Perfeito, Medrado. O PEF foi outra iniciativa aí que nós adotamos na CEINFRA e, muito curiosamente, veio com o apoio das próprias concessionárias, né, da própria Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários, da NTF, que doou recursos para que esses estudos do Plano Estratégico Ferroviário fossem viabilizados. Nós já iniciamos esses estudos, já fizemos alguns workshops de apresentação e na semana passada nos decidimos se nós paralisaríamos essa mecânica em virtude do Covid, de toda a política de isolamento, ou se daríamos seguimento. Nós vamos dar seguimento. Nós vamos usar, para a apresentação dos produtos que hoje já estão finalizando, as plataformas digitais que a gente tem. Qual era a nossa ideia? É que as propostas, as soluções que fossem construídas no âmbito do PEF, elas, tanto quanto possível, fossem divulgadas a todos os interlocutores envolvidos. E aí nós fazíamos isso por meio de workshops, presenciais, em que as pessoas poderiam se manifestar, trazer os seus contrapontos, etc. Então, nós vamos seguir adiante com essa mesma lógica, mas agora se utilizando dessas plataformas digitais, e o cronograma originário previa para o final do ano a entrega desse PEF, dos produtos do PEF. Nós seguimos adiante com isso, Luciano. Agora, evidentemente, o PEF, o plano, ele é uma carteira de propostas. O desafio subsequente é nós transformarmos essa carteira de proposta em realidade. E aí nós vamos ter de, muito possivelmente, lançar a mão de uma série de estratégias, quer a concessão, quer a municipalização de alguns trechos, quer investimentos, em relação aos quais, infelizmente, o Caixa do Estado hoje não permite, mas, eventualmente, as próprias municipalidades, as próprias regiões ou empresários privados
tenham interesse em viabilizar, em estruturar. Mas o que é o mais importante por detrás do PEF? Ele é o farol, ele é o guia. Então, ao invés de nós termos demandas reprimidas e soltas, né, vocalizadas por distintos atores, agora nós temos todas essas demandas tratadas, priorizadas, racionalizadas e com um carimbo de pré-viabilidade. Olha, isso aqui, nesse sentido, dá certo. Isso aqui se viabiliza com tanto de dinheiro e com tanto de tempo. E, a partir disso, quais são os planos de ação, né, que, sob a coordenação do governo do Estado, a gente pode implementar para transformar esse pipeline em algo concreto, em carga transitando, em passageiros transitando. Então, haverá um desafio que vai superar o PEF, subsequente ao PEF, vai ser maior do que o PEF em si. Mas o que eu posso dizer é, sem o PEF, sem o Plano Estratégico Ferroviário, nós continuaríamos batendo cabeça e acumularíamos frustrações. Perfeito, secretário. Infelizmente, nosso tempo está se esgotando, né? A Federação e o sindicato agradecem muito, né, a sua presença, né, pra gente. Nós conseguimos ficar uma hora conversando e falando do Covid só 3 vezes, né, o que é muito bom, que a proposta nossa era exatamente essa: vamos mudar o rumo da conversa, né? Vamos falar do dia de amanhã, que já chegou, né? E a gente começar a se movimentar. Eu posso confessar, pela relação nossa, né, da Federação do Sindicato com o governo de Minas, mudou essa relação. É uma relação mais rica, né? Ela é uma relação contributiva, né? E nós estamos sentindo muita confiança, principalmente confiança técnica, nessa relação do setor privado com o governo de Minas. E ficamos muito satisfeitos de ver a condição do governo na crise de saúde atual, né, da forma que ele atuou, com serenidade, muito tecnicamente, né, conseguiu minimizar a histeria, né, que dominou os nossos meios de comunicação e as nossas autoridades políticas. Ele procurou um caminho diferente e eu acho que hoje ele está sendo, o governo de Minas Gerais está sendo considerado como referência nacional, né? Eu acho que muito justamente, e a gente fica seguro, né? Muito mais seguro para fazer essa caminhada que nós vamos ter que fazer daqui para frente. Conte conosco, né? E muitíssimo obrigado pela presença e as suas considerações finais, por favor. Eu só tenho a agradecer pelo espaço, pela oportunidade, agradecer pela parceria do CETSENG com o governo do Estado, com a Secretaria de Infraestrutura, a parceria sua, a sua pessoa, como alguém sempre disposto a trazer ideias e a dialogar. E eu sempre pautei minha vida profissional pelo diálogo. Se a gente não tem diálogo, se a gente tem imposição, a gente só gera ruído e falha na comunicação. Eu vejo que um dos principais ganhos que a gente tem nesse diálogo é a capacidade de pensar em conjunto ideias. Eu tenho certeza que essas ideias vão se tornar realidade. Continuem contando com a Secretaria de Infraestrutura. Parabéns pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo. Não abandonem o Estado. A população, a imprensa, o setor produtivo, as entidades representativas, elas são fundamentais. O Estado não é o governo. O Estado é toda a sociedade. E mais do que nunca, né, nesse período de tanta crise, tantas crises, a gente tem de definitivamente se dar a mão. Obrigado pelo espaço, né, e eu espero poder trazer para a população mineira, para os transportadores, né, notícias alvissareiras no curto espaço de tempo, vontade de trabalho e, posso dizer, equipe técnica capacitada. Isso não falta para a gente não, Medrado. Muitíssimo obrigado, boa tarde. Mais uma vez, parabéns pela tese lá de doutorado. Um abraço. Obrigado. Vou tirar. Ficou bom?